Bom lá todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre crítica textual. Na verdade, nós vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 5, verso de número 31. Traz uma passagem aqui bem interessante. Ele diz assim: o testemunho que Jesus deu de si mesmo era verdadeiro ou era falso? Quando Jesus falava de si mesmo, ele estava dando um testemunho de si mesmo verdadeiro ou estava dando um testemunho falso da própria pessoa dele? Em João 8,14, Jesus diz assim: ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Mas em João capítulo 5, verso 31, que é o texto que nós vamos abordar aqui, ele parece dizer o oposto do saber. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É estranho que o mesmo escriba, o mesmo autor, no capítulo de número 5, verso 31, ele diz que se ele parece falar de si mesmo, ele está dando um testemunho errado, mentiroso. Mas em João, que é o mesmo autor, o mesmo escriba, 3 linhas depois, ele está dizendo que Jesus, dando um testemunho de si mesmo, ele é verdadeiro. Então, agora nós não entendemos que num verso ele diz que ele dá o testemunho e é verdadeiro, e no outro verso ele está dizendo que é mentira, sendo que o mesmo autor e o mesmo escriba. Bom, então vamos entender aqui o que verdadeiramente ele está querendo dizer com essas questões aqui. Então há dois modos de entender esse versículo: hipotética ou factualmente. Na primeira interpretação, Jesus está dizendo em essência: mesmo que você não aceite o meu testemunho a meu respeito, você deve aceitar o que de João Batista, em cujo ministério você regozijou. Ou seja, se João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ainda que Jesus fale algo e você não acredita no próprio Jesus, mas pelo menos você acredita então em João Batista. Ainda que você não acredite em João Batista, quando ele diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então você acredita em Jesus ali. Então é duas coisas factual. São dois pesos e duas medidas. Ou dois pesos e uma medida. Se há dois pesos e uma medida, há o equilíbrio. Se há dois pesos e duas medidas, aí você tem um desequilíbrio, tá bom? Então outros também tomam esse respeito desse versículo como sendo declarativo e não hipotético, afirmando que ambos os textos são verdadeiros, mas com sentidos diferentes. Aí não tem como você classificar isso aí, né? Então, isto é, tudo que Jesus disse era de fato verdade, mas oficialmente ele só queria e seria considerado verdade se fosse verificado por duas ou três testemunhas. Assim como diz lá em Deuteronômio capítulo 19, verso 15, que diz que quando o homem diz alguma coisa, para se tornar uma verdade, precisa ser duas testemunhas para atestar a palavra do daquele que está dizendo, para que aquele que esteja ouvindo não somente ouça da boca do que está falando, mas que duas testemunhas então testifiquem de que isso é verdadeiro. Então, desde que Jesus era a verdade encarnada, tudo que disse era verdade. Entretanto, como ele tem como objetivo estabelecer as suas reivindicações nos judeus, Jesus observa que eles não precisam aceitar tão somente as suas palavras, mas também o testemunho das Escrituras e do Pai. A diferença entre essas duas passagens pode ser esquematizada exatamente nesse modo assim. O testemunho de Jesus era verdadeiro. Como assim era verdadeiro? Factualmente, pessoalmente e em si mesmo. Factualmente, o que ele falava era verdade, não tinha como mentir. Pessoalmente, ele era a própria pessoa, ele falava e testificava disso, e de si mesmo. Ou seja, ele não precisa falar duas ou três vezes, assim como o livro de Deuteronômio diz que tinha que ter duas testemunhas e tinha que ter uma enfatização no que ele estava dizendo. Então, o testemunho de Jesus não era verdadeiro, por quê? Oficialmente,
os judeus não acreditavam nele. Segundo, legalmente, tá? Porque a palavra do judeu é o que ele falava e era testificada. Então, se ela não fosse legalmente considerada como uma verdade, então era considerado uma mentira. E o testemunho de Jesus não era verdadeiro para os judeus. Porque até hoje, no século XXI, no mês de abril, que eu estou gravando esse vídeo aqui em 2025, eles estão esperando ainda o Mashiach vir buscar eles e tirar eles da opressão ao qual o profeta Oséias tinha falado lá. Então, na verdade, o testemunho de Jesus era verdadeiro e aqueles que não acreditavam nele o tornavam então impróprio. Assim como no texto mesmo diz, né, que no capítulo de número 5, verso 31, diz que o testemunho de Jesus parece inverdade para aqueles que não querem conhecer uma verdade. E isso acontece conosco. Que muitas das vezes acontecem coisas em nossas vidas e a gente ainda fica criticando. Mas será que isso é verdade mesmo? Isso pode acontecer? Então, na verdade, ali o texto não está errado e nem o autor também colocou nada que seja hipoteticamente contraditório numa passagem dizendo uma verdade e na outra dizendo que é uma mentira. Uma hora Jesus está falando uma verdade, na outra hora ele está falando uma mentira. Tá bom? Então, esse aí que é a questão do texto em si lá. Tá bom? É só uma questão de sistemática do texto ali para a gente poder entender. Tá bom? Eu sou o professor André Marcelino, te agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Se você quiser algum material, algum tipo de informação adjacente, se você tiver alguma crítica a fazer, seja ela construtiva ou negativa, você fica à vontade então para colocar no chat ali que está liberado para você. Tá bom? Nos vemos então numa próxima aula.